Saudações de paz, meus irmãos. Voltamos aqui ao nosso encontro natural, efetivado, criado, estipulado pelo nosso Senhor Jesus, quando a igreja foi instituída como agência do reino de Deus aqui nessa terra, onde nós temos os irmãos compartilhando da mesma fé, da mesma ordem, da mesma esperança. Nós estaremos estudando agora nesses tempos a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, ou do Brasil. É um estudo necessário. Alguns já podem ter estudado anteriormente esses conceitos que vamos apresentar aqui, que dizem respeito restritamente a nós que somos batistas. É um estudo que pode ser confundido com discipulado de novo convertido, mas é algo além disso. É uma configuração daquilo que nós cremos, extraído das Escrituras Sagradas, dentro do esforço de outras pessoas que procuraram, dentro da Palavra de Deus, a fundamentação correta daquilo que ela mesma quer dizer. E por isso se faz tão importante estudarmos esses aspectos. Né? Então, está lá no site da Convenção Batista Brasileira, fácil de encontrar. Tem lá a declaração para quem quiser estudar de uma maneira mais aprofundada, a introdução. A primeira coisa que nós vamos abordar justamente sobre as Escrituras Sagradas. Existe uma série de conceitos que são acompanhados de versículos bíblicos que fundamentam justamente aquilo que está sendo colocado como verdade, baseado nas Escrituras somente. Depois de estudar as Escrituras, nós podemos estudar sobre Deus, e aí estudando sobre Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Já falamos sobre a natureza de Deus em situações anteriores. Podemos prosseguir, meus irmãos, conversando sobre o homem e o pecado. O homem e o pecado têm uma relação de muito cuidado, onde o homem precisa ter um conhecimento de si próprio, de quais são as suas fraquezas e também ao que ele está vulnerável. A salvação, veja que todos esses são temas muito, muito importantes para o nosso conhecimento. Depois, falarmos também sobre a eleição, como Deus nos escolheu. E quando mencionamos aqui eleição, não estamos fazendo aqui nenhuma menção a algum tipo de regra ou conjunto doutrinário, mas não, é exatamente o que a Bíblia fala sobre a eleição. O reino de Deus, a igreja, é outro aspecto importante a ser estudado. Continuando aqui no estudo sobre o batismo e a ceia do Senhor, por isso que pode ser confundido, né? Não vamos estudar coisa de discipulado, do novo convertido. É uma fundamentação mais ampla do que uma revista de discipulado traz. Não temos dúvida alguma de que precisamos nos especializar mais e mais nesses assuntos da declaração doutrinária. O dia do Senhor, o ministério da palavra, a mordomia, que é o nosso serviço, evangelização e missões, educação religiosa, liberdade religiosa, um tema muito presente nos dias de hoje, a ordem social, família. É o que a declaração doutrinária fala também sobre a morte, justos e ímpios, a relação difícil que existe entre justos e ímpios. Enfim, todos estes são temas importantes, são temas super relevantes e que de tempos em tempos é necessário que estejamos abordando esses assuntos. Muito bem? Então vamos prosseguindo. Nós temos aqui algumas considerações a serem feitas
porque tudo tem um início, né? Tudo tem um início. E a declaração, um dos primeiros pontos que se fala é que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. E quando a gente for começar a falar mais sobre esses assuntos, nós iremos entendendo gradativamente como Deus foi trabalhando na vida dos homens e da igreja para que esses discípulos de Jesus, designados pelos nomes de Batista, que foram caracterizados por conta da sua fidelidade às Escrituras, por isso que eles recebiam os nomes de batistas, né? Porque em suas comunidades eles só recebiam como membros aqueles que eram convertidos pelo Espírito Santo, né? Então não havia essa questão também de ser batizado de qualquer forma, de qualquer maneira. Era necessário haver ali uma declaração pública de fé, uma consciência de saber realmente no que cria para então ser batizado. Esse era um dos aspectos. Eu estou entrando aqui na parte mais histórica, primeiramente, para falar sobre a palavra de Deus, como ele se comunicou conosco e o que nós respondemos ao longo dos tempos, né? E é muito interessante a gente ver que o evangelho precisava ser levado em consideração para que alguém pudesse ser considerado como cristão. Não apenas em conhecer o evangelho, mas também de vivê-lo, testificá-lo, testemunhá-lo no meio de toda a sociedade. E essa fundamentação, ela formava justamente a doutrina, mas ela precisava ser organizada. E aí nasceu, se a gente for contar toda a história do nascimento da declaração doutrinária dos batistas, nós vamos ter que ter um momento especial só para isso. E para ter um aproveitamento melhor do conteúdo, nós vamos apenas fazer uma breve menção de como as coisas aconteceram, né? Ou seja, a designação da declaração ela surgiu no século de número 17, porque os crentes, aqueles que serviam a Jesus Cristo, ligados ali ao meio a uma sociedade, que procuravam permanecer fiéis aos ensinamentos das Escrituras, eles acabavam ficando numa situação um tanto notória, porque eles repudiavam as práticas que não tinham a ver com o Evangelho, e colocando em risco a própria vida, né? Eles não concordavam ali com as corrupções, com todas as situações que são naturais do gênero humano. E através dos tempos, os batistas têm se notabilizado pela sua defesa desses princípios. Estão organizados, trazem temas que são relevantes. Se são relevantes, precisam ser estudados por nós. E eu vou citar aqui um dos principais princípios batistas, para que após a gente tenha uma base melhor para poder continuar. Primeiro, a aceitação das Escrituras Sagradas como a única regra de fé e prática. E esse é o nosso primeiro estudo. O conceito de igreja como sendo uma comunidade local democrática, autônoma, formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Esse é um conceito importante porque nos dá a condição de nós mesmos nos administrarmos dentro do nosso modo de viver, dentro do local em que nós estamos posicionados. As decisões são tomadas pela livre e espontânea vontade da igreja orientada pelo Espírito Santo, imaginando que pessoas regeneradas e que seguem a palavra de Deus têm maturidade e condições de tomar decisões coerentes e que vão de encontro à vontade, aliás, que vão de encontro com a palavra de Deus, confrontando o homem,
e fazendo com que esse homem que, ao chegar diante da palavra do Senhor, é confrontado e tem a noção perfeita, através das Escrituras, de que dentro da sua maturidade ele consegue desenvolver sua fé através do convívio com as outras pessoas em igreja. O outro princípio é a separação entre a igreja e o Estado. A igreja ela pode ajudar o Estado, ela pode cooperar em situações ou em assuntos que são do bem comum, mas ela não tem ligação com o Estado. Quando se fala Estado, é a prefeitura, é o governo estadual, é o governo federal, é o poder legislativo, os órgãos de controle. Nós não temos participação nesses órgãos, mas somos e podemos ser cooperadores com os mesmos. Absoluta liberdade de consciência. O que isso quer dizer? É que cada um tem a própria forma, ou seja, tem a própria maneira de olhar para as Escrituras, de olhar para o mundo, de olhar para a sua própria vida sem ser manipulado por algum conceito que seja fora da palavra de Deus. Enfim, nós temos uma liberdade, né, de dizer não. Nós não estamos presos a nenhum líder religioso, a nenhuma pessoa que nos force a fazer alguma coisa. E esse princípio ele tem a ver com o quinto, porque esse princípio sozinho ele poderia ficar defeituoso se não fosse o próximo princípio batista, que é a responsabilidade individual diante de Deus, né? Assim como cada um tem a liberdade de consciência de analisar o que é certo e o que é errado, nós também temos a responsabilidade diante de Deus e daremos conta de tudo aquilo que consideramos ser justo ou injusto. Outro princípio, dentre tantos, não vamos falar todos, que é a autenticidade e apostolicidade das igrejas. A igreja é autêntica e ela tem uma função verdadeira, inquestionável. E a gente sempre usa esse termo dela ser a agência do reino de Deus aqui na Terra. Muito bem. Depois a gente fazer essa primeira fase aqui, essa primeira base, porque quando a gente fala de doutrina batista, é interessante nós passarmos justamente sobre os princípios batistas, e o que nós mencionamos agora foram justamente os principais, né? Outra coisa que nós temos como característica é a nossa intensa cooperação. A cooperação entre as igrejas. As igrejas, embora elas sejam independentes, elas podem e devem se unir em um só propósito para cumprir a sua missão. Por exemplo, você já ouviu falar em missões estaduais, missões nacionais, missões mundiais. Então é um conjunto de igrejas que se unem em um só propósito. Essa é uma marca muito forte que existe entre nós batistas. E mesmo assim, não há nenhum poder que venha constranger a igreja local, né? A não ser a vontade de Deus manifestada pelo Espírito Santo. Então os batistas, baseados nesse princípio de cooperação voluntária entre as igrejas, elas realizam a obra geral. E nós somos os pioneiros entre os evangélicos, nos tempos modernos, de evangelização na área de educação teológica, de educação religiosa e educação secular. Nós iniciamos essa questão de ter uma escola batista com os princípios fundamentados na palavra de Deus, o que, principalmente em anos anteriores, fez muita diferença na vida de tantas pessoas, né? Também com a abrangência na parte de ação social e de benevolência. Eu sempre digo que a ação social é um braço da igreja, é um pouco usado ultimamente. E também nós podemos citar de uma maneira muito, muito importante as nossas convenções, as nossas associações, as nossas organizações estaduais e nacionais.
Quem nunca ouviu falar na MCM, por exemplo, né, na União de Homens, na União de Juventude e outros organismos que existem dentro do meio batista que sugerem a melhor organização da nossa denominação, e as resoluções, os entendimentos, as sugestões, tudo que pode nascer. Eu sei que muitas vezes não é tão bem usado a liberdade que nós temos de decidir. Por isso que eu friso muito essa questão de ter maturidade cristã e muitas vezes também saber abrir mão. E, por fim, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É um ponto inegociável. A Bíblia que é tão questionada pelos homens, pelas pessoas, mas nós temos uma fundamentação para poder fundamentar a nossa fé. E para que as dúvidas sejam dissipadas, para que a nossa posição bíblica ela seja firme, mas não um firme sem uma argumentação bíblica razoável. A nossa firmeza ela não é forçada, não é por força nem por violência. E nós cremos estar vivendo a declaração doutrinária como ela foi formulada, baseada na palavra do Senhor, rigorosamente. E é lógico que é algo que precisamos estar observando sempre, meus irmãos. Sempre, sempre. Os princípios batistas e a declaração doutrinária. Se para você esse é um assunto novo, eu convido a você a estar prestando muita atenção depois dessa parte introdutória. Se por outro lado há pessoas que já viram esses estudos, é bom revisar. Eu estou revisando. Ao tempo que eu ensino, eu estou revendo também, por conta do seu grande valor. Então vamos lá. Então a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Eu acho muito pertinente quando fala que é em linguagem humana. Deus ele teve o cuidado de adaptar a nós a sua linguagem. E aqui eu quero fazer uma consideração histórica importante, porque nós tivemos aproximadamente 400 anos de intervalo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E nesse intervalo as coisas elas não deixaram de acontecer. O que eu tenho observado na relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que ambos perfazem a palavra de Deus, é que nesse período intertestamentário, que é o período entre o Antigo e o Novo Testamento, o mundo estava sendo, eu vou falar a palavra colonizado pelos gregos. A linguagem grega ela estava sendo estipulada como uma língua oficial nos principais pontos do mundo, né? E essa linguagem grega ela deu uma base para que muitos dos escritos que chegam até nós viessem dentro de uma língua eu não vou dizer acessível, mas de uma língua de uma riqueza de detalhes no que diz respeito à forma como as palavras são colocadas, que facilita muito a tradução para outros idiomas. Eu não estou dizendo que o grego é fácil, estou dizendo que o grego é rico. A linguagem grega, principalmente da época, dá condições para que hoje, e tempos contemporâneos, a Bíblia tenha sido traduzida de uma maneira que não houvesse tanta confusão no que diz respeito também ao sentido real de cada palavra. Então, na linguagem grega, eu vou falar do grego antigo, né? Então existia uma forma muito específica para dizer cada coisa. E
e também na questão do tempo verbal. Por exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito. Lá em grego está dizendo assim, porque Deus amou o mundo e continua amando. Porque em alguns idiomas poderia parecer que Deus amou, mas não ama mais. Então ele, no original fala que ele amou e continua amando. Então nós acreditamos que o Senhor preparou e permitiu que a linguagem grega fosse desenvolvida nas principais partes do mundo, e principalmente onde o Novo Testamento foi vivenciado, foi vivido e escrito, para que não tivéssemos tanta dificuldade de tradução, porque chega-se em alguns pontos que nós lemos no português e é necessário, para que o entendimento seja melhor, que se busque lá no original grego para saber exatamente o que aquela palavra quer dizer. Certo? Então essa é uma das vantagens de que Deus não estava parado enquanto o Antigo Testamento era encerrado e antes que o Novo Testamento iniciasse. Certo? Muito bem. Então após a gente ter esse parêntese aqui sobre a palavra de Deus, e continuando sobre a declaração número 1, o que nós podemos dizer? Qual é a base bíblica para isso? Hebreus capítulo 1, versículo 1, vem falar da revelação. Quando fala assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Hebreus 1, 1. Deus falou antigamente, né? O que está falando? E ele falou como? Muitas vezes. E de muitas maneiras. Falou a quem? Aos pais pelos profetas. Nós vemos aqui uma menção muito forte no tocante ao Antigo Testamento. Mas quando nós continuamos esse texto aqui, que vem falando da revelação, é facilmente demonstrado a forma como Deus passou a se comunicar no Novo Testamento. Quem poderia imaginar, ou quem poderia lembrar, ou até mesmo saber qual foi a principal forma de comunicação entre Deus e os homens no Novo Testamento? É só a gente ver a segunda parte do texto, porque eu coloquei aí apenas a parte A, e fica aqui como exercício sabermos qual é a segunda parte sem ler. Repito a pergunta: como Deus se comunicou conosco no Novo Testamento? Qual foi a forma principal? Vou continuar o texto. Versículo 2. A nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Aqui, Hebreus capítulo 1 está dizendo que Deus falou antigamente, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Aí no versículo 2, já vem dizendo aqui que a palavra foi falada por intermédio do Filho de Deus. O Senhor Jesus simplificou toda a forma de comunicação no Novo Testamento. Veja como foi importante o desenvolvimento da língua grega para que, vindo Jesus, falasse em hebraico, aramaico, mas que esse falar fosse escrito numa língua de fácil acesso de tradução, ou de riqueza de tradução. Meus irmãos, esse é um assunto de escola bíblica dominical. Esse é um assunto que nos revela o cuidado natural de Deus, não com o homem, mas com a humanidade, para que ela, tendo esse acesso à Bíblia, a palavra de Deus, e aí olha só o que nós estamos colocando aqui, a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana, e não qualquer linguagem humana, uma linguagem
vou usar aqui o termo grega, de riqueza de tradução e, por sua vez, consequentemente, de tradução. Então, tudo isso que a gente veio fazendo aqui como introdução, que parece um pouco confuso quando a gente fala no início, mas quando a gente chega nesse ponto aqui, é quando nós conseguimos provar por que está dizendo na declaração doutrinária que a palavra de Deus veio em linguagem humana. Mas poderia vir em um idioma muito complexo, muito difícil de ser traduzido, não vou dizer entendido, mas de ser traduzido para os outros idiomas. Ora, meus irmãos, nem todo assunto que a gente traz, ele é de fácil entendimento no primeiro momento, antes que se haja uma explicação. E o que eu tenho observado, principalmente nos anos de estudos, seja que estudo for, não estou falando de estudo teológico, mas quem estuda sabe do que eu vou falar, é que quando a gente começa uma disciplina, uma matéria, a gente não começa entendendo ela, não. Parece confuso no começo, mas a gente vai reunindo informações, vai reunindo para lá na frente as coisas fazerem sentido. Então você que está aí, se você começar a ver que um estudo e você não estiver entendendo, insista no entendimento. Assista de novo. Porque no começo pode não parecer fazer sentido. Como em muitos outros estudos na vida, não fazem sentido. Quando eu comecei a estudar física, química, biologia e essas outras disciplinas, matemática, não faz sentido no início, você só vai ter o sentido mais na frente. Por isso daí a importância de termos essa insistência também na palavra de Deus. Então vamos em frente. Aqui temos um outro texto em Lucas, capítulo 22, de 44 a 45, que você pode ler junto comigo. Depois lhe disse: são estas as palavras que vos falei. Estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Vejam só o que eu acabei de falar. Jesus falava e eles não entendiam. Jesus dizia, vivia, realizava, e muitos não estavam entendendo. Porque ele precisava primeiro cumprir o que se dizia dele na lei de Moisés. Ele viveu e cumpriu a lei. Aí no versículo 25, aí assim, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Em um outro momento, não no primeiro momento. O que a gente pode ter de lição aqui importantíssimo agora, meus irmãos? Insistir em entender. As coisas que são de fácil entendimento é porque nós já temos uma base anterior que nos faz entender melhor. Então, esse estudo, ele não é o estudo do entendimento, ele é o estudo da base, para que posteriormente nós entendamos. Volto a falar. Insista em aprender o que vou estar ensinando. Não é confortável, não é um passar de mão na cabeça falando o que as pessoas querem ouvir. É um estudo propriamente dito da palavra de Deus, das Escrituras. É uma necessidade que temos de estar diante dessa palavra, estudando e aprendendo. Nós estamos aqui numa escola bíblica dominical, o nome já fala, é uma escola. Esse material, a gente preparou esse material especialmente a ser ministrado aos irmãos. E é muito interessante haver uma dedicação ao aprendizado sem que haja um compromisso com o conforto do que vai ser ensinado. Tá bom? Então vamos fazer
esse compromisso, certo, meus irmãos? Nós estamos em sala de aula. Pastor, não interessa, eu não estou querendo saber disso. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Né? Muito bom. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, vai dizer assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. Existe uma diferença entre inspiração e iluminação, certo? Inspiração e iluminação. O que é a inspiração? A inspiração, ela foi dada aos homens a escreverem a palavra. Quando João estava lá na ilha de Patmos, escrevendo o Apocalipse, ele recebeu ali as suas revelações. Quando Paulo estava ali com o seu amanuense, a pessoa que escrevia para ele, imaginava-se, dizem que a visão de Paulo já estava muito comprometida, então ele ditava para que um amanuense, uma pessoa, né, que chamava, é um título chamado amanuense, era aquele que escreve para outro, escrevesse o que ele estava dizendo. Então ele estava sendo ali inspirado. Então a profecia, ela não é da vontade do homem. O homem, ele é inspirado. Por quem? Por meio do Espírito Santo, vindo da parte de Deus. Eles falavam como? Movidos pelo Espírito Santo. Isso era o que chamamos de inspiração. E o que é a iluminação? A iluminação é a capacidade também dada pelo Espírito Santo de interpretarmos o que os homens iluminados escreveram, ou disseram, ou pregaram, ou profetizaram. Nós somos pessoas inspiradas a escrever? Não. Porque já está escrito. Nós somos o que então? Nós podemos ser iluminados a entender. O que nós estamos fazendo aqui agora? Procurando fazer o quê? Colocar a luz sobre a palavra de Deus para que entendamos. Veja que a iluminação que os homens de Deus tiveram para escrever, ela aconteceu debaixo de uma escolha do Senhor para com esses homens. Mas a iluminação é algo que pode partir de qualquer pessoa com interesse de conhecer mais a palavra. E aqui nós temos um exercício para fixar o aprendizado da mente. Você poderia memorizar isso, que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana? Eu já expliquei aqui por que é a linguagem humana e o que Deus fez para que ficasse mais humana ainda. Muito bem. Esse é o conceito. Continuando aqui na declaração, nós temos dizendo: as Escrituras Sagradas é o registro da revelação que Deus faz de si mesmo aos homens. Então a palavra, as Escrituras, é o registro. Eu posso dizer que a palavra de Deus vai além do registro, mas o que nos cabe, e aí falando ainda sobre revelação, o que nós conhecemos de Deus é o que Ele nos permitiu conhecer dele. Nós sabemos muito, muito menos do que Deus é. O que nós sabemos de Deus é muito pouco, mas muito pouco mesmo, em relação ao que Ele realmente é. Então, as Escrituras Sagradas, sendo o registro, sendo a revelação de Deus, e eu poderia até falar aqui sobre revelação geral e particular, né, que a revelação geral é a palavra de Deus, é a Bíblia como um todo. A revelação particular foi quando Deus falou com Moisés na sarça ardente, né? Está escrito na Bíblia, mas ali foi uma revelação especial ou particular. A revelação geral ou seja, são as Escrituras, é o que está na Bíblia. Se você pega a sua Bíblia, você está diante de uma revelação geral, que ela cabe ali a todos
os homens. E Deus faz de si mesmo aos homens. Então existe um limite de conhecimento de Deus, mas esse limite não pode ser colocado por nós. Devemos buscar aprender mais e mais do Senhor, que é o que nós estamos fazendo aqui. Aí vamos aqui em Romanos, capítulo de número 16, versículo de número 26. Mas agora manifesto, e por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, dado a conhecer a todas as nações para a obediência da fé. O que eu acabei de falar. Segundo o mandamento de Deus eterno, dado a conhecer a todas as nações. Dado a conhecer. Não foi buscado. Foi revelado. Foi manifestado. E isso pode ser facilmente caracterizado como um presente de Deus para nós. A palavra de Deus é um presente. Romanos 16, 26 está dizendo que esse mandamento ele chegou até nós por iniciativa e pela obra de Deus, mas com objetivo, ou com alguns objetivos, para que todas as nações conheçam e, conhecendo, obedeçam. Existem lugares que a Bíblia é difícil de se ter, né, de se ter acesso. E nós temos uma facilidade tão grande de estar diante da palavra de Deus. E aqui fica assim, um convite para que valorizemos cada vez mais essa oportunidade de estudar. Declaração 3. Sendo Deus seu verdadeiro autor, foi escrita por homens, inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. Falei agora há pouco sobre inspiração, né? Aí Êxodo 24:4. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Esse Êxodo 24:4 fundamenta que quem escreveu a Bíblia foram os homens. Aí vem aquele questionamento que sempre se faz, né? Ah, mas a Bíblia foi um livro escrito pelos homens. É lógico. A forma de Deus agir conosco é assim. Ele diz o que tem que ser feito e a gente faz. Esse é um princípio que está dentro da igreja, dentro da liderança, dentro de todo organismo que funciona bem, é isso. As pessoas que fazem não são necessariamente as que dizem o que tem que ser feito. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor ali no que diz respeito a isso. 2 Samuel capítulo 23, versículo 2 diz: o Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha língua. Então, enquanto Moisés escreveu, Samuel, ele falava. E falava em nome de Deus. E tudo isso era registrado. Existia, né, toda a linguagem oral. Moisés, ele escrevia, mas antes de Moisés escrever, o que se sabe, que a Bíblia ela não começou em Moisés, né? Nós temos ali já no Gênesis o que se chama de narrativa oral. Foi escrito depois que aconteceu, através de informações que foram repassadas de geração em geração, certo? É a tradição oral. Atos capítulo 3, versículo 21. Ao qual convém que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Atos 3:21 tem a ver com Hebreus 1:1, que Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio, e caracteriza Jesus como o profeta. Não um dos profetas, mas o profeta. O desafio dos judeus é acreditar que Jesus é o Cristo. Mas considera-se muito a Cristo como um dos profetas apenas, e não como o Salvador. É muito interessante que nós estamos caminhando para um tempo
em que ficará muito evidente de que Jesus é realmente o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e não temos que ficar tentando provar o que Jesus já é, não. É esperar com fé. Isso nos dá muita tranquilidade. Declaração 4 tem por finalidade, ou seja, a palavra de Deus tem por finalidade a salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. É como se fosse assim. Para que serve a palavra de Deus? Para que serve? Para que a gente tenha conhecimento do que é a salvação, para que sejamos edificados no nosso dia a dia, nas nossas relações com as pessoas e com Deus, e com a natureza também, né? com o ambiente em que vivemos, e sermos aqueles que trabalham em prol da glória de Deus, que colocam as suas forças, entendimento, tempo a serviço desse reino maravilhoso. Então, Romanos 1,16, quem fala aqui sobre a salvação, que diz: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha só, judeus e gregos aqui. Judeu com toda a sua base religiosa e o grego com toda a sua base cultural e linguística. Esses dois povos juntos dão uma riqueza muito grande para que o Evangelho, a Bíblia, fosse fundamentada. Cada um no seu tempo, é claro. Segunda carta aos Timóteos 3, 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Veja que esses versículos eles fazem um casamento perfeito sobre a finalidade da palavra de Deus. Repito, salvação, edificação dos crentes e promover a glória de Deus. É só ler e entender essa coletânea de versículos que dão base para a nossa declaração doutrinária. Declaração 5. Seu conteúdo é a verdade, sem mestre de erro, e por isso é um perfeito tesouro de instrução divina. Eu vou fazer aqui um comentário rápido sobre a formação da palavra de Deus. Existe toda essa questão dos livros canônicos e deuterocanônicos, ou seja, os livros que são considerados inspirados ou não inspirados, os livros que tem na Bíblia católica, mas que não tem na Bíblia evangélica. Tem toda essa polêmica, né? E tudo realmente foi feita uma reunião de homens sábios, estudiosos, para que formassem quais eram os livros que fariam parte da Bíblia. E alguns livros ficaram de fora, outros entraram, mas de uma maneira contestada por alguns. Mas eu quero resumir tudo isso dizendo que houveram critérios para que um livro fosse caracterizado como sendo inspirado ou não. Os livros que tem na palavra de Deus, que tem na Bíblia, são os livros que são considerados como inspirados. E o que era necessário para um livro ser considerado como inspirado? De uma maneira mais simples, para trazer um entendimento mais simples, eu sei que esse conceito é muito mais profundo, eu estou tentando simplificar aqui. Um livro, ele precisava ter relação com outro livro. O que fala lá em Isaías precisava estar em consonância com o que falava lá em Êxodo. O que fala em Esdras tem que ter relação com Neemias. O que fala no Novo Testamento, no que diz respeito à vinda de Jesus, ali nos escritos de Paulo, teria que ter uma relação com o Apocalipse e também com Daniel. Do contrário, a Bíblia estaria entrando em suas próprias palavras, tornando-as contraditórias. Por exemplo, existem livros que não foram considerados como inspirados, e portanto nós não os consideramos como os bíblicos, que falava de batismo de pessoas mortas. E Jesus nunca falou disso, então era um assunto que não
batia. Jesus nunca falou isso. Então, como nós podemos considerar esse livro como verdadeiro? Certo? E assim foi feito toda uma triagem para que se considerasse apenas aquilo que se fazia sentido. Outra situação também era saber que as escrituras sagradas, ela não estava organizada ainda, né? Havia um tempo que os livros eram separados, não havia uma coletânea de livros. E o principal meio de informação não era a internet, não era o Facebook, não era o WhatsApp, não era o computador, não era nada. Eram as cartas, eram os livros. As pessoas adquiriam conhecimento através dos livros, das cartas circulares que eram enviadas. Então existia muita literatura, muita mesmo. E não foi um trabalho fácil considerar o que era verdadeiro e o que era falso. Por isso que muitos têm dificuldade de crer que o conteúdo da palavra de Deus é verdade por conta dessas pessoas que fizeram a coletânea de livros que hoje nós conhecemos como Bíblia. E esse é um assunto que mexeu e mexe com a fé de muita gente. Alguns poderiam até dizer que eu não deveria estar tratando desse assunto aqui, nesse canal aberto, mas eu sou do pensamento de que é melhor nós sabermos como as coisas se estabeleceram do que termos surpresas adiante advindas daqueles que não creem. É melhor a gente saber como é que as coisas são, como elas foram, como elas se estipularam através de nós mesmos, do que por outras vias não confiáveis. Certo? Muito bem. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, que não dá para a gente estar falando aqui por conta do tempo, é só me chamar que a gente conversa a respeito sobre isso. Ou trazemos um estudo especial acerca dessas coisas. Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6. O que vai me dizer aqui? Toda palavra de Deus é pura. Ele é um escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras para que ele não te repreenda e tu sejas achado mentiroso. Está lá em Provérbios isso, né? Um livro do Antigo Testamento. E eu quero chamar a atenção no início do versículo 6, quando diz nada acrescentes. Ora, se eu preciso acrescentar alguma coisa é porque está incompleto. Como é muita presunção achar que o que Deus escreveu está incompleto. O que Deus inspirou para que os homens escrevessem, melhor dizendo. Então nada precisa ser. Aquilo que já está correto, aquilo que já está completo, não precisa de mais nada. Então isso tem a ver com o comportamento. Romanos 3,4, quando diz de modo nenhum, antes seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Lembra que eu falei da ligação entre um texto e outro? Olha como Romanos 3,4 está perfeitamente ligado com Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6. Eis aqui um critério para que livros fossem considerados como inspirados e por isso aceitos dentro da Bíblia. Né? Declaração 6 revela o destino final do mundo e os critérios pelos quais Deus julgará todos os homens. João 12, 47, 48 diz: e se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Olha aqui a parte em vermelho. Para que Jesus veio? Para salvar. E o julgamento? A palavra está aí para todos. E no último dia, todo homem será confrontado entre o que ele fez e o que ele creu. E nós fazemos aquilo que cremos, né? Atuamos em cima do que cremos. Romanos 2, capítulo 12 e 13 diz: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois não são justos diante de Deus os que só ouvem a lei, mas serão justificados os que praticam a lei. Praticam a lei.
não saber a lei já é um pecado. Não ter acesso à lei é uma responsabilidade nossa colocar diante dos homens a palavra de Deus, para que eles saibam e tenham consciência do que é a sua vida e o que é o pecado, o que é o juízo e quanto isso traz prejuízo ao homem. Estamos aqui no penúltimo ponto, meus amados. São 8 pontos. Declaração número 7. A Bíblia é a autoridade em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidos a doutrina e a conduta dos homens. Muito bom ver isso aqui, né? Olha só, meus irmãos. Em Mateus 5, 17 e 18, vamos fazer logo essa leitura, que diz assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Então a Bíblia é a autoridade única. Deus está dizendo que será cumprido. Quem não acredita que a palavra de Deus não se cumprirá? Olhe para a história e veja o que foi profetizado antes e o que se cumpriu após essas profecias. É muito simples de entender. É só testificarmos que o que a palavra de Deus falou antigamente foi o que aconteceu logo após. E tudo que o Senhor colocou se cumprirá. Quem vai querer pagar para ver, né? Se é verdade ou não, quem vai querer correr esse risco? Muitos estão nessa. Atos 17, 10 e 11 diz: e logo de noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles ali chegado, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. Olha que maravilhoso exemplo que nós temos aqui. Daí que surgiu o termo de ser bereano. Eu de vez em quando eu uso esse termo, né? Olha, gente, quanto a isso aqui eu vou ser bem bereano, ou seja, eu vou observar, vou procurar saber, porque realmente é um sinal de tolice procurar dar juízo, seja lá do que for, sem antes procurar saber, sem antes procurar conhecer. Por isso que os tais de Bereia, né, eram mais nobres do que os de Tessalônica. A Bíblia está dizendo que havia um povo que era mais nobre do que outro povo. Que uma cidade reunia um número de pessoas que tinham um comportamento diferente de outro lugar. E se diz assim: receber a palavra com toda a avidez. O que é avidez, afinal? Vontade. Eles foram com muita determinação para saber que novidade era aquela da palavra. Essa mesma novidade, porque o Evangelho é as boas novas. Por fim, declaração 8. A palavra de Deus deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Lembra que eu falei sobre a iluminação? Você lembra, não lembra que eu falei? E agora, como é que eu vou justificar biblicamente essa questão da iluminação? A inspiração a gente já entende muito bem, né? Lucas 24, 44, 45 diz: depois lhe disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse todo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Aqui é um texto que nós estamos trazendo outra vez, porque o versículo 45 está dizendo que desse ponto em diante nós passamos a ser iluminados. Desse ponto em diante nós reunimos todas as condições de ler e entender as Escrituras Sagradas. E isso foi Deus que nos deu. João 5, 38 e 39. E a sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Então, uma das condições para sermos iluminados é crer. Quem não crê não tem a revelação como verdadeira
e o entendimento está totalmente comprometido. Certo? E aqui vem o versículo 39, que eu deixei aqui em destaque, que vem com a palavra imperativa, né? Ó, examinai. É um imperativo. Examinai as Escrituras. Porque julgais ter nelas a vida eterna. Olha só, julgais. E são elas que dão testemunho de mim. A palavra de Deus é que fala de Jesus. E o que é que devemos fazer? Examinar e julgar. Analisar, interpretar, fazer todo o esforço mental e espiritual para o melhor entendimento dessa palavra maravilhosa que está diante de nós. Amém? Então, meus queridos, vamos orar. Obrigado por toda essa palavra. Agradecemos a Deus. Agradecemos ao Senhor por tudo que Ele fez para que tenhamos o acesso à Bíblia, às Escrituras. E por isso nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela grande oportunidade que temos de estudar a sua palavra. Amém? Espero que todos estejam satisfeitos com o que o Senhor tem nos entregado como verdade. Oremos todos juntos. Pai bendito, Deus, maravilhoso Senhor, obrigado pela tua grande ação em colocar a tua verdade de maneira apropriada, acessível, e o Senhor ter colocado também diante de todo homem a oportunidade de conhecer a palavra do Senhor, e que a igreja cumpra o papel de evidenciar tão grande verdade que não pode ser escondida. Te pedimos, meu Deus, pela nossa igreja, pelo desenvolvimento da nossa fé. Te pedimos, meu Deus, também pelo desenrolar de todas as situações que nós temos vivido nessa pandemia. E que estejamos como os de Bereia, Pai, ávidos a aprender cada vez mais da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e fiquemos todos em paz. Glória seja dada ao Deus Todo-Poderoso. Amém.